Jogo de Palavra. As entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, muito bom dia. Bem-vindos a mais um Jogo de Palavra desde os estúdios de Lisboa, aqui na Buraca. Hoje temos como nosso convidado um campeão europeu, Fernando Santos. Obrigado por ter vindo. É um prazer. O prazer é nosso. O prazer é nosso e o acordo de cavalheiros foi falarmos sobre a sua carreira de jogador. Que é uma coisa que quando nós falamos de vez em quando, ou quando eu envio recortes de jornais da Hemeroteca, fico sempre fascinado. E mais fascinado fiquei com uma descoberta de hoje, porque o Fernando foi campeão da terceira divisão, isto como lá está, jogador de Estoril, no ano seguinte da segunda divisão. Portanto subiram e depois estreou-se na primeira. Duas vezes. Fizemos duas vezes isso. Uma como jogador, depois mais tarde como treinador também aconteceu isso. Sim? A sério? No Estoril? Na altura era a segunda divisão e havia uma passagem à divisão de honra, foi o primeiro ano da divisão de honra, subimos à divisão de honra e da divisão de honra subimos à primeira divisão. Em 73, sim, quando foi para o Estoril com o Hagen, subimos da terceira à segunda, fomos campeões da terceira, depois da segunda à primeira fomos campeões, ganhámos ao Braga em Coimbra. Em Coimbra, um gol do Raimundo. Um gol do Raimundo. Depois primeira divisão, com António Medeiros, já com António Medeiros. E portanto depois foi até 79, porque eu depois vou para o Marítimo em 79, 80, eu não deixo divisão nesse ano, é o ano que o Estoril desce. É o ano em que também a maior parte dos jogadores que vêm dessa geração, dessa equipa, não é geração, não pode ser tanto geração, mas dessa equipa de 73 saem todos, porque quando eu chego ao Estoril em 73, em dezembro de 73, saio do Benfica porque o Jimmy Hagen pede ao Sr. Lapinha, gostava muito de ter um jogador, um miúdo que jogava lá no Benfica, né? Normalmente jogava na reserva, com ele sempre jogava na reserva, porque não era muito difícil nessa altura. O Benfica tinha 50 jogadores, todos de grande nível, podia fazer duas equipas para ganhar. Sim. E até se calhar com uma terceira ainda lutava por alguma coisa importante. Portanto, eu acabo por ir para o Estoril, porque a mim acabava de me dar jeito, porque uma hipótese era ser emprestado eventualmente para um desses clubes, Beira-Mar, Guimarães, sim, que eram clubes até de primeira divisão, mas que a mim não dava jeito, porque eu tinha acabado de entrar na faculdade nesse ano, portanto eu já estava na faculdade, e quando me apareceu o Estoril deu-me jeito, porque eu podia continuar na faculdade, com algum tempo mais livre, o que não me aconteceu, por exemplo, nos Júniores de Benfica. Tive alguns problemas por causa de conciliar, principalmente na fase final da época, tive alguns problemas de conciliação. Aqui no Estoril, como a maioria dos treinos havia sempre treinos à noite, porque a maioria dos jogadores, só 7 ou 8 jogadores eram profissionais. Sim. E eu estava naquele limbo, nem era profissional, mas obviamente que era visto como profissional. E esses treinavam de manhã, mas eu nem sempre podia, portanto, se não treinava de manhã, treinava à noite, porque esses também acabavam de treinar 2 vezes por dia. Era o Ferro, era o Peixoto, o Cepeda. Portanto, eram 7 ou 8 jogadores. Depois veio o Norberto, vem também o Bira Jara, que esses, portanto, há um grupo ali de Fumarão, há um grupo de profissionais no qual eu estou incluído, mas com essa vantagem de poder treinar à noite, né? E, portanto, recebemos divisão, era um sonho do Sr. Lapinha, que o Estoril subisse divisão. Perdemos um único jogo, acho que foi o primeiro jogo que jogámos, era uma Esperança de Lagos, morreu agora há bem pouco tempo, penso que há 2 semanas, o Figueiredo, que jogou no Sporting há muitos anos, o Altafina, jogava no Esperança de Lagos nessa altura, sim. Já ainda como avançado? Ainda como avançado. Foi o meu primeiro jogo, foi a minha estreia no Estoril, foi em Lagos, foi um episódio a giro, porque eu tinha exame no sábado. Era um episódio de giro porque eu tinha exame no sábado e até eu não pude ir com a equipa para baixo. Foi a estreia da caminhonete do Estoril, da célebre Princesa do Agreste, que durante anos e anos viajámos, como eu viajei anos e anos enquanto jogador e depois até enquanto ainda treinador, se bem que já estava a acabar, foi o período daquela coitada, já estava a dar as últimas, e até eu não fui. O vice-presidente do clube acabou por ficar à minha espera, porque eu tinha exame nesse dia, esperou para mim, para eu me levar depois para baixo, e depois eu lembro perfeitamente, a minha estreia foi assim um bocadinho com política, porque
Cheguei lá, a equipa estava lá num aldeamento que era de Solapinha, estava a treinar lá perto, e eu cheguei e fui perguntar ao mister se eles já estavam a treinar, como é que era, se queria como equipasse. Ele disse, não vale a pena, então disse, não valia a pena, então não. Pronto, aquilo acabou, eu já fui da gabinete para cima. Depois quando chegámos, ele parou o autocarro e tal, e ele disse ao roupeiro, senhor, equipamento Fernando ir treinar. Eu disse, mister, treinar aonde? Então não treinei com a equipa, agora vou treinar. E é verdade, trouxeram-me o equipamento e lá estive na estrada a correr com ele, para baixo e para a frente e para trás, e para a frente e para trás, e eu já estava a ficar bem forte. Mas ele era assim, ele fez isso quantas vezes eu vi ele fazer isso, não só comigo, mas e então, e depois no dia a seguir foi o meu primeiro jogo oficial no Estoril. Portanto, como central a marcar o Figueiredo, não? Como central não marcar, não, eu nunca joguei a marcar. Naquela altura ainda menos jogava assim. Eu só houve um ano em que eu, enquanto central, que era na realidade, eu com o Hagan só joguei esse jogo a central. Eu com o Hagan jogava sempre meio campo, nunca. Ok. No Júnior sim, mesmo quando jogava no Sénior sim, mas depois quando fui para o Estoril eu normalmente jogava sempre como trinco, mais como trinco naquela altura, no Marseille, mas raramente jogava a central. Mas nesse jogo sim, iniciei como central. E deu-se bem com o Figueiredo? Sim, não sei lá, nem me lembro muito bem se bem. Okay. Mas perdemos 2-1, isso sei, perdemos 2-1 e portanto não foi uma estreia auspiciosa, mas o que é verdade é que depois durante todo o resto da segunda volta ganhámos jogos todos e recebemos visão com alguns pontos de avanço. Sobre o Juventude de Évora tinha boa equipa, o Conceição jogava, ainda o Conceição que jogou no Setúbal. Sei. Conceição tinha boa equipa, sim. O jogo decisivo foi um jogo na Amoreira, ganhámos a Juventude. Portanto, e depois foi sempre, houve ali um momento de alguma dificuldade, já ainda nesse primeiro ano, que é quando acontece o 25 de Abril, e portanto as contas do Sr. Lapinha ficam congeladas. A maior parte aconteceu isso nesse tempo, e portanto houve ali um período em que não estava difícil para receber os ordenados e tal, e lembro-me também de uma história muito interessante no contexto muitas vezes, mas o Jamie Hagan, que era uma pessoa super reta e tudo, aquilo era super profissional, 2 horas por dia, ele apitava, a gente, quem não apanhasse o comboio naquela altura já não apanhava mais, porque ele começava a correr e depois ele já não deixava mais ninguém que entrasse atrasado chegar lá à frente, não deixava, não, quer dizer, porque fazia sempre alguma coisa que a gente ia-se abaixo. Ele que era mais velho do que vocês? Ele ia sempre à frente da equipa, sempre. Saía sempre a correr, às 10 horas apitava, quem não estivesse à porta do túnel passei com ele, para já acho que nem sabia para onde é que ele ia, se ele ia para o lado do golfe ou se ia para o lado do campo, portanto tínhamos de estar sempre ali muito atentos, que era para não perder a carruagem. Sim, mas ele já não está de luz fazer uma coisa, aquela hora apitava e já no Benfica fazia exatamente uma coisa. Uma das coisas interessantes dele, eu já direi depois, mas uma das coisas interessantes com ele era que toda a gente era tratada sempre da mesma maneira, e todos treinavam a mesma coisa, todos faziam a mesma coisa, inclusivamente no Benfica, em que na realidade os estatutos eram completamente distintos. Era assim, isto não é mau, nem bom nem mau, era diferente só. Sim. E quando a gente fala do passado, fala de coisas que hoje em dia, à vista das pessoas, fica um pouco estranho, quase que cai mal, mas nós temos que pensar que à época, e pensando à época, era uma coisa que acontecia, era assim, era diferente, não era pior nem melhor, claro. Portanto, não, comparações em que se entra depois se é bom, se é mau, se não sei o quê. Sim, percebo. Não, era diferente. Se eu hoje disser aqui que no meu tempo de júnior, quando subia a sénior, havia 2 cabines, é verdade. Havia uma cabine para um lado, havia uma cabine do outro. Na cabine daqueles que subiam, estavam o Malta da Silva, estava o Nené, estava o Shell, eram assim os já mais graduados, né? Os outros estavam na cabine, mas quer dizer, mas tratavam-nos bem, o problema não é esse, mas era assim, eu também não havia espaço para todos que eram naquela cabine. E portanto, mas depois no Estoril, isto voltando aqui um pouco atrás e falando no Jimmy Hagan, que isso foi uma questão interessante, quando é essa altura, uma altura eu tinha muita, não é muita confiança, mas eu tinha uma boa relação com ele, porque eu já vinha de trás, e todos os jogadores tinham, mas eu tinha uma relação, e eu, ou porque também não tinha menos receio de falar com o treinador, e portanto eu disse ao mister, isto está complicado, porque os jogadores estão-se a queixar e tal, não há dinheiro. Ele disse, senhor, sim, mister, é normal e tal, lá tenta explicar, não é?
Ele um dia a seguir apareceu com uma mala, chegou lá, pôs a mala em cima da mesa, chamou os jogadores todos e tal, abriu a mala, era só dinheiro. Disse assim, quanto deve ao senhor? Um conto, 2 contos, e ele, um conto, 2 contos, um conto. Quem foi pagando a todos e pagou a todos. O Jimmy Hagan. O Jimmy Hagan, no bolso dele, claro que não sei depois se o Lapinha ele deu dinheiro, acredito que sim, admito que sim, claramente, mas foi aquele gesto dele, isso marca muito, não é? Claro. Marca muito uma cabine, marca muito os jogadores, havia poucas condições no Estoril, e às vezes só havia um massagista para massagear os jogadores todos. Antigamente fazia sempre massagem nas vésperas do jogo, na sexta-feira e tal, que ele já tinha poucas condições. E então o que é que ele fazia? Ia lá massagear ele. Não? Portanto, ele não tinha esses problemas. E foi muito interessante. Ele também subiu da segunda para a primeira? Ou foi da segunda para a primeira já é Medeiros. Já é António Medeiros. Que é outro personagem. Ou não? É outro personagem. São a antítese um do outro, mas em termos daquilo que é consciência de grupo e ter grupo e fazer grupo, em formas completamente diferentes, com formas completamente distintas, eram top. O Hagan muito rigor, não sei o quê, mas tem aquilo que eu disse, isso se calhar no Estoril não se nota tanto, mas eu competitivo com ele no Benfica percebe-se melhor, é que para eles eram todos iguais e todos tratados da mesma maneira, e se íamos fazer remates fazíamos todos, e se havia jogo jogávamos todos, e se íamos corríamos todos, e portanto não era ninguém dispensado disto, ou não havia uns que faziam, os outros que não faziam. Claro. E portanto isso cimentava o espírito do grupo, daqueles principalmente que não jogam, aqueles que têm mais dificuldade em fazer parte do grupo, muitas vezes. E o Todd Lessa, porque é assim que eu sempre, na altura tratava o Alpinista, mas que durante muitos anos, até que ele faleceu, sempre o tratei por Todd Lessa, e o Todd tinha essa característica, não é? Ele fazia sempre todas as terças-feiras, depois do dia a seguir ao jogo, fazia sempre uma palestra que juntava os jogadores todos e tal. E tinha muitas histórias, tenho muitas histórias com ele. Basta uma? Não, tenho tantas. Olha, é das camisolas, não é? Com número e com nome. Sim, mas isso é mais do que... É já no outro plano. Ele era um visionário, não é? Visionário, ele e a Meirinho era naquela altura uns visionários, não digo que eram os melhores treinadores. Claro, isso, sim. Até porque havia muita qualidade nessa altura também de treinadores. Agora eles eram visionários e... Mas os nomes veio de onde essa ideia? Porque as equipas internacionais já usavam nomes nas camisolas. Não sabia, ok. Já havia equipas... Mas não havia números fixos, ou seja, não. O Fernando podia ser o 3, o 4, o 2, o 5, não? Podíamos ser um número até o 11, chegava sempre de 1 a 11. Pois. Portanto, os suplentes não podiam ter o número de 1 a 11, não é? Então o que ele fez foi, arranjou uma fita, tinha um velcro, e as camisolas também tinham, que aquilo colava a camisola, não é? Portanto, eu tinha o meu nome, Fernando, portanto, o número que eu jogasse era colado, depois colava o nome à camisola, e passámos a jogar com nomes na camisola. Foi a primeira equipa portuguesa que jogou com o nome na camisola. Aliás, como foi a primeira equipa portuguesa, pelo menos que eu me lembro, e eu vejo futebol desde que nasci, e futebol internacional desde que nasci, portanto, nunca me lembro de alguma equipa portuguesa ter treinado, até porque jogava-se pouco à noite, também é verdade, normalmente jogava-se dia, mas nós, por exemplo, já aquecemos sempre na cabine, nunca íamos ao treino a aquecer, não era normal, o normal era aquecer-se a cabine, mas lembro perfeitamente que um jogo que jogámos à noite, no Estádio da Luz, e fomos treinar para o campo, que era uma coisa... Fazer o aquecimento, é isso? O aquecimento, fomos fazer o aquecimento no campo, que era uma coisa que normalmente, quando havia aqui esses jogos europeus, faziam, e ele, como via que nos jogos europeus faziam, então resolveu fazer também, não. E portanto, mas ele era... Foi muito importante aqui para a segunda divisão. Depois, como eu disse, subimos 73, 74, 74, 75, depois 75, 76, 76, 77, 77, 78, 78, 79. Sempre na primeira, foi? Sempre na primeira divisão, 79, 80 também, que é o quinto ano. Depois a equipa 10, e porque eu volto para o Estoril em 80, 81. Eu volto para o Estoril, acho, sim, 79, 80. Porque faz um ano no Marítimo, não? 78, não, eu faço só um ano no Marítimo, 78, 79. A minha filha já tinha nascido, portanto, 79, 80, e portanto, e é aí que sai, o Amílcar e o Peixoto, somos os últimos 3 dessa geração que vem da terceira divisão e depois com alguns da segunda divisão que saem do Estoril, somos os últimos 3, eu vou para o Marítimo, o Amílcar vai para o Belenenses e o Peixoto vai para o Bora.
Okay. E portanto aí fica uma nova equipa. Pronto, as coisas acabaram por não correr bem, que também não era muito normal. A equipa é desta divisão, e é quando eu regresso ao Estoril, depois volto ao Estoril, eu só fico um ano na Madeira, porque a minha mãe teve um percalço, muito foro psicológico, e uma vez ela foi depois viver para a Madeira, esteve lá, nos últimos meses esteve comigo na Madeira, tanto que era muito complicado, porque a minha mãe estava lá, o meu pai estava cá, isto tudo me complicava. Mas mais do que isso, um dia ela estava numa consulta com o médico, e o médico disse que passava muito por mim, porque isto passava por eu estar longe, e a neta estar longe, eu sou filho único, a miúda também, era a minha primeira filha. E quando estamos nessa fase, o Estoril, o José Benito Garcia vai para presidente do Estoril e está como presidente do Estoril, e na altura ele era um dos donos da Estoril Plage, que tinha um Hotel Palácio e tinha um Madeira Palácio também, e então um dia chama-me lá ao hotel para falar comigo, fui falar com ele, e ele convida-me para eu voltar ao Estoril. A primeira vez disse que não estava interessado em voltar ao Estoril, e não estava profissionalmente, não tinha nenhum sentido para mim regressar ao Estoril, apesar da grande paixão que eu sempre tive pelo clube, porque estive lá, depois ainda mais, porque estive lá há muitos anos. Mas foi o Estoril, de alguma forma me deu tudo. Sim. Obviamente que o primeiro clube é o Operário, e portanto talvez como lá, depois o Graça, depois o Benfica, mas é aquele clube que eu podia ter calhado no clube errado, não é? Calhei no clube certo. Sim. Porque ao fim de 2 anos estava na primeira divisão. Muitos colegas meus foram para clubes que se calhar estavam ou na primeira divisão ou até já na segunda divisão, e o Estoril estava na terceira, e acabou por não dar certo, as equipas não subiram, porque aqui acabas por ir muito mais no sentido que eu estudava, não é? Portanto, eu tinha pouco tempo. Eu lembro que no segundo ano, na segunda divisão, ao princípio disse ao Lapinha que não. Se calhar não, porque ele não tem tempo, e ele não sei o quê, se uma conversa assim, lembro perfeitamente. E começamos a pré-época, e o Lapinha, eu tinha contrato, e o seu Lapinha, e resolveram fazer um jogo. Os Lapinha escolheu uma equipa e ele outro, e fizeram uma aposta ali no Estádio Nacional, naqueles campos de baixo, de onde era o Rei antigamente. Fizeram uma aposta e o Lapinha faz uma equipa, e a equipa é dos 11, 10 são da equipa normalmente de Medeiros, e o outro sou eu. E o Medeiros não gostou muito do assunto. Não gostou muito na realidade. Mas nós ganhámos e tal, e depois eu acho que foi um sinal que ele quis dar ao mister e tal. Mas ele na realidade ao princípio estava um bocado... Eu percebo, mas depois que chegamos a falar muitas vezes sobre isso, eu percebo. Ele queria uma equipa toda profissional, claro, e eu na realidade muitas vezes não ia treinar. Ia treinar a estar sozinho. Porque depois isso já acontece na primeira divisão com o Ruas, com o Kim e tal, que na primeira divisão também já tem esse estatuto que é igual ao meu. Okay. E então há um jogo no Algarve, na pré-época, contra o Olhanense. O Olhanense tinha uma excelente equipa nesse ano, com o Manuel de Oliveira. Excelente equipa, aliás, Jesus jogava lá, jogava o Admir. Era uma equipa que criou nas primeiras jornadas. Sim, ganhou o Sporting e tudo em Faro, 1-0. Isso mesmo. Um gol de um argentino, não é? Lobelo. Então, a gente nesse particular, o jogo não estava coisa, foi só um intervalo, e as coisas mudam radicalmente. E então, a partir daí, pronto, eu comecei a... É um ano muito, quer dizer, muito giro, sei lá se é giro, se é típico, não sei nem sei o que é, mas lembro perfeitamente, eu tenho um recorte não tenho a revista de onde isso saiu, uma entrevista que ele concede a um deles, em que fala de cada jogador individualmente, e ele diz que é o jogador mais importante da equipa, é o Fernando Santos, mas no entanto eu estou na linha dos suplentes, estou na lista dos suplentes, porque eu em, não sei se 34 jogos, ou algo assim, mais ou menos, eu joguei 28 ou 29. Okay. Era assim, joguei para aí 80, 90% dos jogos a titular. Okay. Só que o que é que acontecia? Eu, como Medeiros, nesse ano, jogava defesa direito, defesa central, médio, defesa esquerdo, extremo direito, extremo esquerdo. Aliás, como Medeiros aconteceu-me isso muitas vezes. E isso depois dava esta sensação que tu não eras o titular indiscutível, não é? Claro. Ele não é o titular indiscutível. Aliás, tenho aconteceram muitas coisas com ele, Eu, por exemplo, tenho um ano na primeira divisão, ainda com ele, em que a equipa está a fazer uma
uma primeira volta top. Eu estou para em terceiro lugar, o quarto o São Zalanca. Sim. Os prémios da bola. Os prémios da bola. Exibição, sim. E eu estou a jogar como lateral direito, nessa altura. E estou a jogar como lateral direito. E vamos jogar com o Porto em casa. E o Vieirinha tinha estado lesionado há algum tempo. Portanto, eu estava a jogar como central. O Vieirinha lesiona-se, eu passo para o lateral direito. E depois vamos jogar com o Porto. O Vieirinha já está em condições. E começa o treino. Não, aquele treino de conjunto, que antigamente a gente no treino de conjunto percebia o que é que ia acontecer, não é? Os jogadores tentam, hoje já não tanto, mas houve uma fase em que se tentava, não dá tanto a perceber e tal, e ele tira-me da equipa, deu a camisola a Vieirinha, eu fiquei passado, quer dizer, não disse nada e tal, mas claro que a minha cara devia dizer tudo e tal, e mesmo os diretores e tal, mas eu depois não sei o que aconteceu, eu sei que no domingo ele começa a dar a constituição da equipa e diz que teve a pensar bem e tal, ou não sei o quê, e deu uma camisola outra vez. A sério? E ganhámos 2-1. E ganhámos ao Porto 2-1 esse jogo. E portanto, isto para ver como é que as coisas às vezes é... Mas tinha muito a ver com isso, não é? Tinha muito a ver com isso. Por exemplo, o Medeiros... E naquela altura usava-se muito, não era só o Medeiros, o meu parte de jogadores, usava-se esse tipo de estratégias, que era marcar um determinado tipo de jogador. Homem a homem, era aquilo que chamavam homem, a jogar homem a homem. E, por exemplo, íamos jogar, que contava no outro dia, vamos jogar ao Bessa. O Vicente tinha uma grande equipa na altura também. Vamos jogar ao Bessa, e quem coordenava aquilo tudo era o João, não é? O João era o mestre de cerimônias daquela equipa, não é? Uma qualidade técnica muito acima da média, tudo. E então, o que é que fez? Olha, vais marcar os João. Disse eu, sim, vais marcar o João. Disse eu, como é que é? Para onde ele for, vais tu. Você está bem, ok, pronto. E então o João, que era muito inteligente a jogar, era muito inteligente. Então o que é que o João fez? Foi para jogar para a defesa central. E eu fui jogar para a ponta de lança, fiquei a jogar para a ponta de lança. O que eu tinha era que estar ao pé dele, né? Que era para ele não tocar na bola, que era a função que eu tinha ali para fazer. E portanto a gente na altura respeitava estas coisas. Hoje é um bocadinho, ninguém vai fazer isto, raramente vai voltar a fazer algo deste tipo. Pontualmente pode acontecer, mas na altura isto era perfeitamente normal. E depois ao intervalo estávamos 0-0, ele achou que ia ganhar o jogo, tirou-me e acabamos de perder 6-0. Porque na realidade o João que soltou era um perigo, portanto percebia-se isto bem. Mas foram... pois aí há uma fase em que eu, na realidade, porque eu ao longo da minha vida como jogador, e depois mais tarde também como treinador, até 1998, quando vou para o Futebol Clube do Porto, a minha vida foi sempre com 2, 3 profissões ao mesmo tempo. Foi sempre assim. Em muitos casos 2, em alguns anos 3 profissões. E, portanto, com exceção de 3 anos, que é quando eu acabo o curso, em 77, acabei o meu curso de Engenharia em 77, portanto, época 77, 78, 78, 79 e 79, 80, em que eu sou profissional de futebol. Só jogar. E, portanto, em que as pessoas às vezes perguntam-me, mas eras profissional, mas como é que podia ser? Não, eu era 100% quando estava em cada uma das atividades, não é? Claro. E, portanto, a verdade é que tinha outras atividades também, agora que não coincidiam, obviamente. E, portanto, isso só prejudicou, não sei se prejudicou, não sei, a minha vida familiar, eventualmente, em determinada altura da minha vida, mas aí tive o apoio fortíssimo da minha mulher e dos meus filhos, e conseguimos conciliar as coisas. Mas nesses 3 anos eu na realidade só fui um jogador de futebol, e isto entroncando aquilo que há bocado falávamos. E portanto eu 2 anos no Estoril, em que eu jogo todos os jogos, fui o único jogador que jogou sempre nesses 2 anos, e depois vou para a Madeira. E vou para a Madeira também uma coisa assim um bocadinho anormal, porque ganhava pouco no Estoril. Ganhava pouco, e havia jogadores que já ganhavam o dobro do que eu ganhava, e eu achava que não era normal, né? Eu jogava sempre, era o treinador, o Zé. Aí, já era o treinador do Estoril? Jogador-treinador ou só treinador? Na altura era jogador-treinador. E que tal era ele? Era ótimo, era o meu colega de lado, estava equipava-se ao meu lado, né? Sempre, viajávamos carros juntos, né? A gente conhecia-se do Benfica. Carro? Né? Era? Carro, sim, ele passava da Amadora, eu vivia no Cacém nessa altura, ele passava,
E apanhava-me, ou deixava o carro e seguíamos no meu. Não é? Era sempre uma guerra, porque eu roubava os repousados, ele não coisa, mas eu depois, quando ia no meu a fumar, ele ameaçava que se mandava abaixo, quer dizer, estamos a brincar, mas claro, portanto, não podia fumar, porque ele ia no carro. Acho muito bem, o Zé era assim, não fumava, e portanto eu tinha que respeitar o Zé também, grande amigo meu mesmo. Durante muitos anos fomos colegas mesmo, equipávamos um ao lado do outro e tínhamos uma relação muito forte, depois passávamos férias juntos, porque isso começou ele ainda jogador, não é? Depois mesmo treinador, claro, continuas, não vais desmanchar aquilo que é uma relação, pronto, a única diferença é que ele passa a ser o treinador e tu vais respeitar aquilo que são as ordens dele e portanto eu disse, entretanto, o Ferro já tinha saído, o Ferro é um dos que sai primeiro, tinha saído para o Marítimo, e eu estava em negociações com o Estoril, pedi o dinheiro que ganhava o Marinho, aquele que joga no Sport. Sim, Mário Mateus. Mário Mateus, uma celebridade, não é? Nessa época era uma celebridade, sim. O Simões também jogou no Estoril nessa altura. É verdade. Iazalde uma vez jogou para o Estoril na inauguração da relva do... Sério? O Iazalde? Se fores ver na inauguração... Jogou com o Iazalde, Fernando? Sim, porque joguei um jogo. Pois? Porque a inauguração da relva na Amoreira é um Estoril Benfica. Sabia? Capitão da equipa Simões. E o Iazalde joga por nós, ele é jogador de Sporting, mas não sei como ele joga por nós nesse jogo. Eu tenho fotografias disso. E portanto, eu estou em negociações com eles. Primeiro disseram que não, depois disseram que sim, e depois eu, então, instruído por alguns dos meus colegas mais experientes, me disseram, não, mas tens que arranjar maneira de passar umas letras, que era uma espécie de garantia. Sim. Uma letra bancária naquela altura. Sim. E eu lá fui falar com o Lás Ferreira e disse, mas eu quero, mas quero garantia e tal. E neste entretanto, sim, não e sim, um dia ligou-me o Ferro a dizer-me que o Anel de Oliveira queria falar comigo para eu ir para o Marítimo. E eu e o Fernando Martins. E então queria falar comigo para irmos para o Marítimo, mas naquela altura comigo só. Mas fui eu e o Fernando Martins para casa, e fui o Pedroto, o Rui Lopes. Sim. Mas ele... E eu, ao princípio, disse, está bem, então... Disse, vou ouvi-los, não custa nada, sim, né? Claro. Eles iam jogar a Coimbra, ou... Não tenho a certeza, mas sempre ficaram no hotel do Parque ali, no Parque Eduardo VII. E eu fui lá. E disse em casa que, pronto, que havia uma possibilidade para ir para o Marítimo e tal. E foi um chorro lá em casa, com a exceção do meu pai, que não achou nada mal, antes do contrário. O meu pai queria que fosse melhor para mim. Claro. E a minha mãe também, a minha mulher também. Mas já tinha uma vida pequena, né? Portanto, tinha acabado de nascer, ela nasceu em abril. E, portanto, aquilo toda a gente chorava. Porque ir para a Madeira era um tormento. Para a Madeira era um tormento, claro. E eu fui pôr a minha mulher, eu vivia no Cacém, deixei a minha mulher aqui em casa dos meus pais, aqui em Lisboa, e a minha filha, que era bebê, e fui lá ao hotel, falar com o Dr. Nicolau Borges, que era o presidente na altura do Marítimo, falar com o Dr. Nicolau Borges, e pronto, ele disse, e tal, sou Manuel Oliveira, quero muito que você venha, não sei o quê, não sei o que mais, e tal. Mas eu, naquele espaço entre deixar a minha mulher e a minha filha em casa dos meus pais e ir até ao hotel, porque eu pensei, não posso ir, não tenho, isto não vai dar e tal. E pensei, mas agora eu posso chegar lá e dizer que não, não é? Então pensei assim, eu vou apresentar uma proposta de tal maneira que eles vão dizer logo que não, e portanto fico logo despachado. Pronto, e depois já aí, quando apresento uma proposta, eles vão dizer que não, eu depois também não vou baixar, claro. E tal, e pronto. E o assunto fica resolvido. Só que ficou resolvido ao contrário. E eu chego lá e disse, olha, tal, sei o quê, sabe, doutor, mas... Não, mas faça uma proposta, porque é que não faz uma proposta, pelo menos... Eu tinha essa proposta, um dia destes encontrei. Estava lá no meio dos papéis e encontrei lá, ainda está lá um papelinho lá do hotel. E então disse, olha, quer isto. E uma das coisas era, queria 200 contos na mão. Era dinheiro. Para mim era muito dinheiro. Nem sabia o que era aquilo. Desde miúdo que eu nunca ouvi falar naqueles números na minha vida, não é? Mas... E quando eu chego,
Eu já na altura já ganhava melhor, não é? Já estava no futebol, já, obviamente. E eu começo a dizer, e ele foi tomando nota. E no fim disse assim, estava lá penso que ele se chamava Mário Rui, trabalhava ali no Desterro, numa empresa de óculos, que era o representante do Marítimo cá. E ele virou-se para ele e disse, olha, prepara lá o cheque, ele segunda-feira vai lá assinar o contrato e tu dás-lhe o cheque. E eu, Aí ficou desarmado. Não, já não disse mais nada, não podia dizer mais nada, né? Podia dizer mais nada. Sei que fui para casa, assim, agora lá vou eu, agora o que é que eu faço à minha vida? Bem, lá cheguei a casa dos meus pais e tal, disse, olha, a gente vai para a Madeira. E é que tu deixas chorar. A minha mulher só me disse, também vou? Eu disse, vais tu e a menina vão. Então pronto, então está bem. Pronto, porque uma das condições no contrato, a minha mulher era professora, mas as condições do contrato é que eles arranjavam, arranjavam lá lugar para ela continuar o seu trabalho normal de professora. Aliás, foi professora no Rojão da Camacha e depois, mais tarde, no Funchal, na Bartolomeu Percebelo. E a minha mãe continuava, né? Mas eu já levava um trunfo na manga, né? Claro. Porquê? Porque eu não tinha, quando casei, não tinha dinheiro para comprar uma casa. Aliás, eu comprei a minha mobília a prestações, né? Portanto, tive que comprar um ano antes para ter tempo para comprar a mobília, porque não tinha mobília quando me casasse, né? Mas então, o que aconteceu? O meu pai deu uma parte para a entrada, lá, vendeu umas coisas que tinha, deu uma parte para a entrada. Pedi à Caixa Geral de Depósitos, porque o Rua jogava comigo e trabalhava lá na Caixa Geral de Depósitos. Era 700 contos, acho eu que era o valor total. E o resto a minha mãe pediu uma senhora amiga lá da terra, 200 contos emprestados para eu dar o sinal. Então, a primeira coisa, e a minha mãe nessas coisas era muito... Coitada, estava sempre com medo, que eu não tivesse de pagar, e com razão, não é? E então a primeira coisa que eu disse à minha mãe foi, olha, esteja descansada que amanhã já tenho dinheiro para levar à dona Alda. Tens? Tenho. Então está bem. Siga. Então pronto, siga. Lá fui eu para o Marítimo na Maior, não é? Mas Manuel de Oliveira, que é outro... Com Manuel de Oliveira. É outra figura, não é? É outra figura. Também com histórias para contar. Tem muitas, mas eu acho que é mais importante aquelas que são mais-valias, não é? Claro. Sim, a mais-valia, eu acho que do Manel era, taticamente, em termos defensivos, conheci poucos. Era. Muito poucos. Era, na realidade, um treinador a esse nível, fortíssimo. Mas o que é que era isso na altura? Em 80, o que é que era defensivo? Era o quê? Não, era fora de jogo? Era jogar à defesa com mais homens? O primeiro treinador que eu conheço, que me treina e que começamos a trabalhar a linha de fora de jogo é o Fernando Pérez. Mais tarde, no Estoril. Okay. É o Fernando Pérez. É o primeiro treinador que começa a treinar a equipa, na realidade, a treinar a linha de fora de jogo. O Tim Manel organizava muito bem a equipa defensiva. Eu acho que eu tenho alguns traços dele, obviamente. O Jorge Jesus também tem muitos traços do Tim Manel. Ok. Tem. No princípio, claro que depois a gente vai evoluindo, sim, vamos mudando. É como eu tinha muitas coisas do Medeiros e muitas coisas do Jimmy Hagan, que deixei de usar, não é? Quer dizer, nunca mais subi em bancadas, não é? Apesar de na Madeira ainda subia bancadas também. Quando joguei no Marítimo ainda me tinham a subir bancadas, mas eu sempre podia fugir àquilo, porque eu tive sempre o problema. Aliás, isto não é nem para me gabar, porque quem me conhece sabe que eu não dou isso de barato, mas eu podia ter ido muito mais longe. É por isso que eu, quando eu há bocado dizia, e esta conversa é assim, há bocado dizia, quando o Zé Benito me vem falar para eu voltar, eu digo não volto, porque eu já tenho muitos clubes interessados, eu estava cada vez a subir mais no patamar de... Sim. Eu tinha vindo o Benfica para aqui, mas depois a seguir estou naquele processo, porque eu tinha qualidade, na realidade. Taticamente tinha muita qualidade, tecnicamente também, era um jogador que usava os dois pés com facilidade, era muito rápido, apesar de ser pequeno, tinha um grande poder de impulsão, jogava várias posições, e portanto a minha probabilidade de poder saltar e subindo mais degraus era muito forte naquele momento. É por isso que eu ponho em primeiro lugar, digo ao Zé Benito que não, e depois acabo por dizer que sim, e acabo por dizer ao Presidente do Marítimo que não posso aceitar uma proposta que era 50% mais do que aquilo que eu tinha naquele ano que lá tive. Mais? Bola. 2 jogadores saem nesse ano, eu e China, que era um jogador brutal. Eu lembro perfeitamente, éramos colegas de quarto, estávamos na Venezuela no fim da época,
E o Presidente foi ao nosso quarto e fez a proposta aos dois. A ele ainda foi mais de 50%. E a gente disse, não. Ele queria voltar para o Brasil, porque a minha queria voltar para o Brasil, e ele ia. E eu também não podia, por causa da questão da minha mãe, e pronto, e a gente disse que não. Depois até tivemos que fazer lá umas entrevistas e tal, uma Assembleia Geral, foi coitado do Dr. Nicolau Borges, que era uma pessoa de exceção, os sócios porque não percebiam porque é que o China e eu podíamos ser de equipa, a gente jogou os jogos todos, estávamos todos. Aquele ano o Marítimo foi às meias finais da Taça de Portugal, perto nas Antas, 3-0. Ok. Tínhamos grande equipa. O grande problema no Marítimo, no Estoril, era as condições, e principalmente os meses tinham 5 meses, 6, eram assim um bocadinho alargados em termos de dias, eram sempre muito alargados. Mas tínhamos uma coisa muito boa, que era o espírito daquela equipa de Estoril, esse grupo de Estoril era top. Em termos de espírito de grupo, dificilmente se encontra uma equipa como o Estoril. O Belenenses depois ali passado um tempo, mas até porque muitos dos jogadores vão do Estoril para lá, mas era uma equipa que na realidade não recebia, mas divertia-se à brava, lutava à brava, fazia tudo à brava, porque a gente, uns para os outros, fazíamos tudo. Divertir é o quê? Jantar fora? Divertíamos em tudo, era jantar fora de horas, era vir no autocarro e, sei lá, vir no autocarro e um dia vinhamos de Chaves e não sei como, um levava sempre a almofada, o Vieirinha levava sempre uma almofada para dormir. O Orico, Buriqueiros, okay. O Catorda, como Deus alma tenha descanso, como nós chamávamos, que também era meu amigo do Benfica, e como era uma pessoa, era espetacular, resolveu pegar-se com ele, então rasgaram aquilo. Só que rasgaram aquilo era daquela assim, pelo, não sei o que é que aquilo era umas plumas, aquilo de repente sei que parecia que aquele tinha vindo de neve e que a caminhonete ficou cheia de neve. Então não se via nada. Então vinha lá uns atrás, vinham comer uns pastéis de nata, não sei o que, mandaram um pastel de nata para a frente, só casar, acertaram no Presidente. Não. Mas pronto, saiu o Presidente em Leiria, a gente continuou. Na realidade o Presidente saiu, deixou a gente ficou sozinho. Mas isso aconteceu muitas vezes, naquele autocarro acontecia de tudo, não é? Aquele autocarro acontecia de tudo. Aconteceu-me tanta coisa que aquele autocarro. Um dia vinhamos do Norte, chovia, que Deus a dá. Olha como agora, estas temporais assim, chovia. E de repente o para-brisas da frente pifou. Não andava. Portanto, a gente não podia mais andar, não é? Então, a gente nunca se enrascava, não é? Então o que é que fizemos? Atámos com uma corda, então ia o Torres de um lado, e o Manel Abrantes do outro, os vidros abertos, e então eles puxa, e viemos até cá, sempre eles dois a fazerem a escova do vidro, não é? Espetacular. Sim, desde isso a cair o tubo de escape, uma viagem daquelas para a época em Espanha, em que de repente caiu o tubo de escape. Sim, aquilo fazia barulho que não se podia. E caiu em Portugal, portanto a gente andou para aí 15 dias lá a jogar para aqueles países, Almeria e por aí fora, e Ceuta e tal, e era um barulho, não se podia, um calor, ai meu Deus. E um dia a gente, eu e o Amilcar, vinhamos cá atrás, vinhamos todos cá atrás, há um calor que não se podia, ali, sabes, aquela época de junho, Sevilha, Claro. Calor que não se pode, Almeria, calor que não se pode, a gente já não aguentava mais o calor, acho que não, naturalmente sem querer encostámos o ombro à janela da porta de trás e aquilo caiu. Foi sem querer, a gente encostou-se ali e aquilo caiu, então foi com a dar ar ali para a caminhonete e portanto respirava-se melhor. Só que depois, uma parte da viagem foi feita à noite, lá quando íamos a caminho de Salamanca, eu não sei que tivemos que ir numa serra, era um frio que não se podia. Então os outros todos fizeram só a mim e eu, a mim, que ficámos lá os dois atrás, porque sem querer o vidro tinha caído, ficámos lá os dois atrás, um frio que não se podia, os outros eram todos à frente e ficámos lá os dois só a sofrer. Sim, mas essas histórias dessas têm aos montes, não é? Então, mas é isso que torna os clubes. Por isso torna um clube único. Claro, óbvio. Torna um clube único. E o Marítimo, e portanto o Estoril vivia muito isso. O Marítimo tinha, na realidade, o handicap era a falta de pagamento, que muitas vezes implicava, não é? E tinha situações, caricatas que se passaram, mas o Marítimo não. O Marítimo esse problema não tinha. Claro. Tinha o problema das viagens, que era muito complicado.
Muito para complicado. si? Ou... Para nós todos era muito complicado. Porque muitas vezes chegámos ao aeroporto às 4, 5 da tarde para viajar para Lisboa ou para o Porto, só se podia viajar de avião, e saímos lá às 5 da manhã, 6 da manhã, por causa dos ventos, por causa disto, ainda era no tempo em que a pista era curta. Mais curta ainda, sim. Era mais curta. E, portanto, eu acho que esse era um handicap que a equipa teve, porque em termos de equipa, tínhamos uma equipa... Pois, eu sei, sim. Aliás, é o ano em que... Com uma pergunta que entrou, uma pergunta que tu fizeste há bocado, que é o primeiro ano, é o ano em que eu jogo. Nessa altura jogava sempre um a marcar, outro a sobrar, não é? E normalmente jogava a marcar, eu jogava a sobrar. Sim. A primeira vez que isso não acontece é com o Eduardo Luís, porque os dois tínhamos as mesmas características, rápidos, líamos bem, fazíamos, pronto. E portanto com o Eduardo Luís jogamos os dois sem marcação, ou seja, quando a bola estava para o meu lado marcava eu, sobrava ele, e do lado contrário, que é o que se faz hoje, não é? Claro, Jogava-se só homem a homem, entre aspas, mas jogava-se misto. Sim. E portanto, que era uma coisa que na altura não era bem assim que funcionava. Portanto, são os termos, as coisas não mudaram muito, mas algumas coisas em termos nominais mudaram um pouco, não é? Porque estas nomenclaturas disto ou daquilo, agora já naquela altura se fazia isso. Claro. E, portanto, nós tínhamos boa equipa, tínhamos muito boa equipa. Mas, por exemplo, está a falar de diferenças. Não havia cuidados alimentares. Sim, não é? Não, jogadores... não, mas isso, vamos falar uma outra coisa, mas isso eu só apanhei isso, não é? Eu como jogador só apanhei isso. Portanto, o que estamos a falar é depois já numa inovação que vem, e a inovação vem da ciência, não é do futebol, é na ciência. Sim, verdade. É aquilo que a ciência traz ao futebol, ao nível do treino, ao nível da metodologia do treino, ao nível dessas coisas, obviamente, ao nível da alimentação, ao nível, naquilo que não é o jogo em si, percebes? Obviamente que é importante para o jogo, porque o que é que muda radicalmente no futebol? Entre eu, jogador, e mais tarde eu, treinador, e bem já mais tarde. O que é que muda radicalmente? Não há mais espaço nem mais tempo. Porque a ciência, quando chega ao futebol, o que faz é isso, dá melhor condição, portanto, quando tens melhor condição física, melhor condição atlética, melhor condições de recuperação, portanto, o que quer dizer é que tu vais ter capacidade para correr mais. Claro, e, portanto, o que é que isso faz? Faz que o campo se torne mais curto. Portanto, os jogadores têm menos espaço, não têm espaço para pensar e não tens tempo para executar. E essa é uma grande mudança, porque antigamente, nesse aspecto, eu não sei se era mais fácil. Tu tinhas esta condição de jogo e agora tens outro. É verdade que hoje em dia tem mais... Os melhores jogadores são aqueles que pensam antes. Sim, claro. Nessa altura dizíamos que o bom era quem pensava rápido. Agora tem que pensar antes. Né? Já não chega a pensar rápido. Sim. Tem que pensar antes. Ou seja, a decisão já está tomada antes. E esses que conseguem fazer isso são os melhores do mundo. Claro. Não é? Agora, quando as pessoas dizem mas aquele jogador podes comparar Eusébio com Cristiano, ou Messi com não sei quem, ou não sei quem. Não podes comparar. Não sei se este jogador como é que dava a liga e como é que aquele dava aqui. Não? Porque é uma questão de hábito, é uma questão de treino. Sim. Obviamente, porque é que o Benfica com o Jimmy Hagan ganha 3 anos seguidos? E 1 ano só com o empate, não é? Porquê? 2 com o Porto Atlético. Sim. Mas porquê? Porque na realidade pela condição física o Benfica era muito mais forte que todas as outras equipas, porque em termos físicos ninguém trabalhava ao nível que o Hagan trabalhava. Depois, os outros, eles eram todos bons, claro. Todos craques. Sim. Portanto, ora, se tu és mais forte, mais rápido, atleticamente mais competente, claro. Portanto, o resto vem por acréscimo, não é? Vem por acréscimo, vem pela qualidade, porque até os próprios jogadores acabam por marcar essa diferença. Porque eles não se ia ensinar o Humberto, ou o Messias, ou o Zeca, ou o Rodrigues, ou o Zébio, o Simões, o Nené, o Jorge, o Vitor Batista, todos que jogaram comigo, o Tony, o Vitor Martins, o Jaime, não ia ensiná-los a jogar a bola, claro, não é? Óbvio. Portanto, agora davas-lhe isto e, portanto, transformas. Eu acho que isso é isso que faz com que ele faça o que fez no Benfica, não é? O Fernando viu o Eusébio jogar muitas vezes? Eu treinei muitas vezes com o Eusébio, durante o ano inteiro. Eu treinava todos os dias com o Eusébio. Não é? E que tal? Era muito diferente dos outros. Era? Claro que era. Então, em quê? Força, potência, pensamento? Tudo, do jogo? tudo.
Tu vai um dia queiras ver um bocadinho do outro lado. A gente tem sempre este estereótipo do Eusébio estava muito forte, fazia não sei o quê, fazia não sei o quê. Tudo isso é verdade, mas tecnicamente era fabuloso. Em termos de olhar para aquilo que era preciso, era muito acima de... Ele era um gênio. Há um jogo, Benfica-Porto, penso que 3-2 no Estádio da Luz. Chovia muito. Aquele teve 0-2 e depois foi 3-2 no fim. A bola não saía do chão. Revê o jogo e vais ver quem é que começa a virar o jogo todo. Ele começa a tirar a bola do coisa, começa a pôr no ar, começa a dar toques com a bola no ar e a passar a bola assim, não, porque do chão ele não conseguia passar. É impressionante. Mas vê, por exemplo, um gol contra o Rochal de Fontes, uma equipa suíça, em que ele passa a bola por cima deles, aquilo foi passando, não é? Estava lá no estádio, Fernando? Estava. Se eu comecei com 50 dias a ver, portanto... Com 50 dias? 50 dias. Aonde? No Estádio da Luz? No Estádio da Luz, na inauguração do Estádio da Luz. E quem é que levou? O meu pai e a minha mãe, que eram doentes. Aonde? Dentro de uma... E os avós de um grande amigo meu, que vive no Porto. Eu tenho a fotografia. A sério, tem? Tenho. Ai, espetacular. Com 50 dias de vida foi ao Estádio da Luz? Eu nasci no dia 10 de outubro de 54. E o Estádio da Luz foi inaugurado no dia 11 de dezembro de 1954. E os meus pais eram completamente... que quer chamar fanáticos, pode chamar, doentes. O meu pai ia a todos os jogos. Casa e fora? Casa e fora. Eu deixei de poder, a minha mãe deixou de me poder amamentar por causa de um jogo na Covilhã, porque estava a nevar. Portanto, aquilo deve ter congelado, não sei, a partir disso eu fiquei em casa da bisavó desse amigo meu, que moravam lá na Penha de França também, e portanto, quando a minha mãe voltou já não pude ser amamentado, passei a ter que tomar o leite por biberon, ou lá o que é isso. Sim, eu desde com 3, 4 anos já ia para o futebol, não é? Todos os sábados, eu ia para a Estância de Madeiras, todos os sábados. Ai, espetacular. Sim, mas mais, eu quando tinha entre os meus 9 e os meus 12, 13 anos, eu tinha um grande amigo meu, que era o Fernando, que chama-se Fernando também. Ele nasceu a 9 de junho, eu a 9 de outubro, eu a 10 de outubro. Não, ele nasceu a 10 e eu a 10. Ele 10 de junho e eu a 10 de outubro. Ele era Sporting doente também, completamente doente, família toda, sócio do Sporting, eu sócio do Benfica, entre os 9 e os 12, 13 anos. Íamos todos os domingos à bola. Revezavam-se, não é? Era. Fernando levava o Fernando. Isso mesmo. Todos os domingos, ou estava no Campeonato Nacional, ou estava na Luz, ou estava em Alvalade. Havia os jogos todos, eu e ele. Vemos os jogos todos. Portanto, e quem era o seu ídolo? O meu verdadeiro ídolo? Costa Pereira. Guarda-redes? Sim. O meu verdadeiro ídolo no início, né? Mas porquê? Depois houve dois que me marcaram muito, mas o meu verdadeiro, porque o meu pai foi guarda-redes. Okay. O meu pai jogou no Operário também, foi um guarda-redes, noutros tempos, depois chegou a ser internacional pela militar pelos Açores contra a Força Aérea, contra a RAF. O meu pai teve nos Açores no tempo da guerra, e portanto eu tenho os recortes dos jornais também, portanto ele era guarda-redes e eu ainda ouvi jogar naqueles torneios já populares e tal, aquelas coisas. Sim. Aliás, ainda cheguei a jogar, ele guarda-redes e eu, como miúdo, já queria dar uns chutes na bola também, com 9, 10 anos. Não é? Aliás, eu participo nos primeiros Jogos Juvenis de Lisboa, primeiros e únicos que aconteceram, primeiros Jogos Juvenis de David Sequerra. Que sei, sim. A minha equipa foi à final. Eu era o guarda-redes. Sim, porque o meu pai treinava-me a guarda-redes. Não era nada fácil. Aliás, eu até os meus 14 anos sou guarda-redes. Só que eu um dia lá na Afonso Domingos, eu estava na Afonso Domingos já, um dia rasguei as calças, eu estava a passar a vida a jogar lá no coisa, rasguei as calças, depois quando cheguei a casa ainda levei do meu pai, porque a minha mãe foi fazer queixa e tal, levei do meu pai, e disse até nunca mais jogo guarda-redes, acabou o guarda-redes para mim, que assim já não rasgo mais as calças. Não? Aliás, é quando depois eu começo a jogar na seleção, da Afonso Domingos, com o Inácio. O Inácio joga comigo, o Inácio eu era do quarto primeiro, era do quarto segundo, ou contrário, não sei, e jogamos os dois na seleção naqueles torneios que havia entre das escolas e tal, da Universidade Portuguesa, essas coisas e tal. Eu jogo eu e o Inácio. E o Inácio depois vai para o Sporting e eu depois vou para o Benfica. Pois, sim. Mas falou do ídolo Costa Pereira, depois tinha mais dois? Eu tinha esse ídolo porque, pronto, o meu pai era guarda-redes e, portanto, o meu primeiro ídolo foi a Costa Pereira. Eu nem dizia muito bem o nome dele. Mas sempre que me perguntava eu dizia que era o Costa Pereira, não era bem assim que eu dizia, mas era porque eu era miúdo, tinha 5, 6 anos, não sei. E era oficial da Marinha porque se passava sempre um rapaz que morava no prédio abaixo, eu estava às vezes na janela, morava no terceiro andar e olhava para baixo e havia sempre um rapaz a passar todo vestidinho branco, com chapéu e tal. E diziam-me que era oficial da Marinha, até eu achava que também queria ser oficial da Marinha, portanto foi assim a minha primeira
E depois tive na realidade, dois jogadores que me marcaram muito sempre. Mário Coluna, primeiro, Mário Coluna. De ver no estádio, de ver a jogar. Ia jogar, sim. Mário Coluna marcou-me muito. E depois o Rei. Claro. O Rei. Mas diga-me, o que é que tinha Costa Pereira? Costa Pereira era muito fino a jogar. Era um guarda-redes finíssimo. Precisava da baliza com ninguém. Ele tinha era bonito, era elegante. Eu só conheci um guarda-redes tão elegante como o Costa, foi o Vítor Bey. Ok. Era um guarda-redes elegantíssimo. Como dizia um amigo meu, até quando davam um frango eram bonitos. E portanto, eu conheci guarda-redes muito bons, não é isso. Claro, sim. Joguei e treinei guarda-redes de altíssimo nível. Portanto, ao nível do Costa e do próprio Vítor. Estamos a falar em... Eles eram elegantes, saíam muito bem da baliza os dois, por exemplo, tinham essa característica, por exemplo, saíam muito bem da baliza. E o Costa tinha um problema, que isso toda a gente sabia, que era um problema nos jogos principais, aqueles jogos internacionais, tinha ali alguns problemas, não é? Então sabe-se algumas histórias dele, aquela história que ele ficou... Sim, do Inter. Do Inter. Claro. Então sabemos algumas histórias do Costa, do Sr. Costa Pereira. Eu, quando digo Costa, eu com ele não tinha essa liberdade, era o Sr. Costa Pereira. E, aliás, já não o apanhei, não tive essa possibilidade de jogar, a treinar com ele. Os que apanho já são de outra geração, completamente diferente. Sim, mas na minha geração de miúdo, estes são assim que começa, Costa Pereira, depois Mário Coluna, durante muito tempo Mário Coluna, depois entretanto aparece o Eusébio, em 62, 61, 62, 61, 62, ele não está na primeira, está na segunda. Eu lembro perfeitamente do primeiro jogo dele, no Estado da Luz, era o... É com o Atlético, é isso? Sim, o Bastos na baliza, não é? Que foi meu treinador e grande amigo meu. Foi. Onde é que foi? Zé Bastos, no Estoril. Juntou-me há muito tempo, e grandes amigos, e fez paelhas para mim e para os meus amigos até 1 mês ou 2 anos de partir. Eu sei que ele era bom a fazer paelhas. Fazia... Para lá, a malta de Estoril 3, 4 vezes por ano fazíamos sempre almoços, e a malta desse tempo, e juntávamos sempre muitos. Agora alguns foram partindo e as coisas estão a ficar um pouco mais, mas temos que regressar outra vez. E normalmente quem era o cozinheiro era o Zé. Lindo. Era o Zé. E portanto, porque depois quando eu chego ao Benfica, nos séniores, quando eu passo a séniores, já estamos a falar de outra... é outra, claro, é outra fornada. O António, é o Simões, é o Vitor Jorge, Vitor Batista, René, Jordão. Aquilo que, se eu fizer os nomes deles todos, nunca mais saímos daqui. É o que eu digo, todos jogadores de altíssimo perfil. Ao contrário da minha geração a minha geração de júniores do Benfica, não foi... Ganhámos Lisboa, o regional. O Sporting tinha uma equipa brutal de jogadores que depois, quase todos eles, bem, 50% ou 60% chegaram a um bom nível, ao contrário de nós. Mas nós ganhámos o regional, 1-0, ali no Pinamanique. Sim. É uma história muito gira, porque jogava o Eiras na minha equipa, que é de Negrais, e jogava o Walter, que depois jogou no Braga, e o guarda-redes. O Walter Onofre, sim. Sei. E então, no fim do jogo, que ganhámos 1-0, foi o Eiras que fez o golo, e perguntaram, então, o que é que achou e tal, e ele disse assim, escreva aí que o Negrais ganhou uma de lavar. Eu disse, não é isso que eu estou a perguntar. Não, o Negrais ganhou um monte de lavar, porque era uma grande rivalidade lá entre as duas terras. Eles eram uma grande rivalidade. Okay. Então. Mas na realidade o Sporting tinha na realidade uma equipa brutal. Não ganhou, depois o Porto ganhou o Campeonato Nacional. A gente fomos eliminados nas meias finais. É aí que há uma mudança quase radical na minha vida, que eu estou para deixar o futebol aí, radicalmente. Porque eu estava em época de exames. Jogámos a meia-final em casa, perdemos 3-1 com o Sporting. Eu na realidade não estive muito bem, é verdade. O Palhares, o segundo golo ou no terceiro golo, até onde deu cabo de mim. E depois, durante a semana, uma pessoa que eu ainda continuo a admirar, agora faleceu, mas com quem eu sempre tive depois uma relação boa, porque é uma história gira, como chegou ao Benfica também. Que o Ângelo tem muito a ver com isto tudo, de alguma forma, com o que aconteceu, porque eu vou ao Benfica por acaso. Tinha uns amigos meus que jogavam lá, o Castanheira e o João, jogavam lá nos juvenis.
E a gente jogava muito aqueles torneios populares de futebol de salão e tal. Sim. E eles um dia disseram, mas quem é que nós ao Benfica e tal? Eu disse, o Benfica fazer o quê e tal? E eu fui. Já contei essa história muitas vezes, mas eu fui e depois quando eu estou a treinar o senhor Ângelo vai ter comigo e perguntou-me que idade é que eu tinha. Eu disse que tinha 17, ele ficou muito zangado porque aquilo era para quem tinha 15 ou 16, não sei. Depois queria que eu dissesse quem é que me deu as botas, eu não disse, né? Mas não sabia. Bem, resumindo e concluindo, eu sei que depois, eu já contei esta história muitas vezes, eu depois, ele manda ter que, diz-me para eu ir à sauna ter que com ele e tal, eu lá fui. E ele de repente diz-me se eu quero ser jogador do Benfica. Ainda por cima pagava-me as propinas, dava um quanto reis por mês, achei aquilo tudo uma festa. O Ângelo Martins, bicampeão europeu pelo Benfica. Sim, Ângelo Martins, bicampeão. Bicampeão europeu. E eu, portanto, eu vou para o Benfica assim. E depois, estranhamente, quando chego a casa convencido que ia ser uma grande festa lá em casa, digo ao meu pai que vou para o Benfica, ele diz-me que não. E eu achava que o meu pai ia ficar... Ora, o meu pai tinha lugar cativo no Benfica, a minha mãe tinha lugar cativo, eu tinha lugar cativo, toda a gente era do Benfica, e eu dizia que ia jogar o Benfica, pensei que ia ser festa lá em casa. Não foi nada, o meu pai disse-me que não, só ao fim de algumas horas, e depois temos feito um acordo em como eu nunca chumbaria no dia que chumbasse, não deixava de jogar futebol, ele lá me deixou ir jogar para o Benfica. Claro que depois seguiu a minha vida sempre, houve uma pessoa muito importante nessa altura no Benfica também, que se chamou Fernando Cabrita, porque era ele que acompanhava a equipa de júniores. O Sr. Fernando Cabrita, que era uma pessoa de excelência também, além de grande treinador, era uma pessoa de excelência, com quem mantive sempre uma relação muito forte, e até com o genro dele, veio a ser genro dele, o António Livramento, e até com a filha dele. Sim. Ainda hoje, com o António não, que faleceu quando eu estava com o Porto em Angola, em 99, 98, 99, ele faleceu em 99. E, portanto, ainda hoje tenho alguma relação de troca de mensagens com a filha do Sr. Fernando e com a mulher do António Livramento. E depois o que acontece? Eu, nessa semana, ele depois dava treinos de manhã e tarde, o Sr. Ângelo dava treinos de manhã e tarde e eu não aguentava. E fui-lhe dizer, desculpa, eu não consigo. Não sei o que mais, aquelas coisas dele, pronto. Era assim, isto não é crítica nenhuma, era assim. Sim. A seguir foi um bocadinho menos correto. De resto, eu disse, mas eu não aguento, eu tenho exames, eu estou toda a noite a estudar, depois venho para aqui treinar, depois treino de manhã e tarde, eu não consigo aguentar. Então, rua, manda-me embora. Eu disse, então pronto, podes ir embora, as coisas cá aparecem mais. Pronto, eu fui-me embora. Claro, obviamente. Fui-me embora, depois quando estava lá na cabine, pronto, eu ia-me embora. Apareceu um senhor ali de Fulgêncio, que era o diretor na altura. Eu disse, Fernando, o que é que se passa e tal? Eu disse, contei-lhe o que é que estava a passar e tal. Ele disse, não te vais a nada embora, não é assim e tal. Deixa-te estar aí e depois a gente diz alguma coisa. Pronto, depois lá veio dizer que eu continuava a treinar e tal. Eu continuei a treinar, esses 2 dias ou 3 que faltavam. Fomos jogar ao Alvalade, que era a segunda mão da meia-final. Pronto, e o Sr. Ângelo deu a equipa. E eu que jogava sempre, né? Ele deu a equipa. Eu não estava. Deu os suplentes, eu não estava. E depois disse, o Sr. Líder Fulgêncio, alguém me perguntou, tem o Fernando. O Fernando é o guarda-redes suplente. Porque, entretanto, o Lázaro tinha selecionado, só estava o Amaral, e portanto eu fiquei com a rede suplente. Era os meus colegas todos a olhar para mim, então. E eu a dizerem para eu ter calma. E eu pronto, equipei-me. Na realidade, equipei-me a guarda-redes, não é? Voltei aos meus tempos antigos. Exatamente. Equipei-me a guarda-redes. Só que depois começou o jogo, sofremos o primeiro, sofremos o segundo, e eu não disse nada a ninguém, saí, vesti-me e fui-me embora. Nunca mais apareci. Fui de férias para as Caldas da Rainha, lá para as Gueiras, que era onde eu passava a minha infância. Fui de férias para as Gueiras e disse ao meu pai, olha, vá lá ao Benfica, lá à secretaria, ao seu Queiroz, peça a carta, porque na altura havia carta, né? Sim. Eu fui de Borla com a carta, portanto, que me deem a carta, que é o que eu quero jogar para o Operário outra vez, para estar entretido, né? Claro. Sim. Eles até treinavam ali no campo, ali ao pé do campo oriental, no ferroviário, que era dos ferroviários, não sei, ali perto do de Afonso Domingos. E eu nessa altura estava a acabar Afonso Domingos, e então eu disse, olha,
E pronto, e o meu pai foi lá. Ao Estádio da Luz. O meu pai foi lá ao Estádio da Luz falar com o Queiroz, e quando está a falar lá com o Queiroz para resolver o problema, quem é que está lá? O Sr. Cabrita. E o Sr. Cabrita disse ao meu pai, até o Fernando. E o meu pai ia sempre ver os jogos, né? E portanto conhecia o Sr. Cabrita e tal. Claro. Então, e o meu pai disse, o Fernando está nas guerras, ele diz que pronto, que é para acabar, até vem buscar aqui. Não, mas qual acabar, não sei o quê, o Ágano está farto de perguntar por ele, ele tem que se apresentar amanhã. Pronto, o meu pai ligou, mas não sei o que é que está a acontecer, mas não sei o que aconteceu isto assim, tens de te apresentar amanhã aqui. E eu lá venho outra vez das Caldas para Lisboa. Então o que é que tinha acontecido? Naquela altura, eles davam, era o senhor Ângelo e o senhor Cabrita, é que davam os nomes dos jogadores, dos júniores que iam se tornar a sério. E quem depois validava era o Jimmy Ágano. Ok. Então o que é que aconteceu? O senhor Cabrita deu o meu nome, o senhor não deu. É verdade. Mas o Ágano queria muito que eu voltasse. Aliás, eu tenho uma entrevista do Sr. Ângelo Record, em que ele fala precisamente disso. É uma das perguntas que lhe falam, é porque é que eu não fui internacional júnior. Quando ganhámos o torneio internacional de júniores, ganhámos 3-0 ao Ajax. Eu jogo os jogos todos aí. E quem deixa de jogar para jogar o Ourique é o Meio da Silva, que era o capitão da seleção e que jogava ao meu lado normalmente. Era o capitão da minha equipa de júniores. E quem começa a jogar o Ourico, depois mais tarde joga no Sporting, no Porto. Sim. Ourico Gomes. E nessa, quando a gente depois desse jogo, da final e tal, perguntam, e ele diz que às vezes acontece e tal, até vejo o caso, e dá o meu exemplo, que o Ágano, por exemplo, que me adora. Palavras dele, não são minhas. E o que é verdade é que eu depois fiquei de fora. E se o meu pai não vai lá naquele dia e não encontrou o Sr. Cabrita, esse cara não estávamos aqui a conversar sobre futebol neste momento. Estávamos a falar se calhar sobre engenharia, se eu estivesse aqui a falar contigo, não era muito normal, mas pronto, mas falaríamos sobre engenharia ou sobre outra coisa qualquer. E portanto, isto só para dizer o quê? Que estas coisas vão acontecendo, não é? Claro. É como aconteceu quando fui para o Marítimo, depois quando venho do Marítimo, eu digo à segunda vez, digo ao Zé Benito, eu só vou se me arranjar emprego, porque eu comecei, eu tinha 26 anos, era cedo, mas eu pensei assim, bem, se eu vou para a segunda divisão agora outra vez, já não vai dar nada. Isto já não vou dar a volta a isto, até porque eu tinha um problema que eu gostava pouco de treinar. Foi sempre o meu grande feito, foi gostar pouco de treinar. E reconheço isso, foi um erro meu, era um erro meu, os treinadores tinham todos eles razão. O único errado era eu. Agora, mas porque, não, é verdade, foi o único que me prejudiquei, foi eu que me prejudiquei a mim próprio, nesse aspecto. Mas eu pensei assim, bem, esta é a altura de eu mudar radicalmente isto. Não é? Eu já tenho o meu curso, posso aproveitar agora esta área de engenharia, e disse-lhe, olha, eu só vou se me arranjar emprego. Pronto, ele disse-me que sim, e eu regresso. À segunda divisão, e depois fazemos o ciclo outra vez. Nesse ano subimos logo à primeira divisão, começa Torres, acaba Pérez. Ok. Nem acaba Pérez, começa Torres, depois Fernando Pérez, e depois um triunvirato. O Manaca, o Manel Abrantes e o Ruas. Okay. Que é que fazem os últimos jogos. A gente sobe de divisão à primeira divisão, depois ficamos 3 anos na primeira divisão, o Jimmy Ágano volta ao Estoril nessa altura, Medeiros também, e Mário Nunes. Mário Nunes. Mário Wilson no último ano. Okay. Também já em substituição. Okay. Em substituição do Jimmy Ágano. Acho que eu. Okay. Não sou errado. Pronto, depois Mário Wilson continua na tentativa de levarmos a equipa outra vez à primeira divisão. E Júlio Graça era o presidente, era o dono do Hotel Londres. Faz uma equipa com Barros, com o Alexandre Alhinho, com o filho do Mário Wilson, eu, o Bukovac, o Reinaldo. O do Benfica. Era uma equipa top. Sim. O Luís Soares, era uma equipa top. E vários, eu não gosto muito de seus nomes, porque depois esqueço-me de algum pelo caminho, o Pinto, e esqueço-me alguns pelo caminho, seguramente. E no outro dia esqueci-me, por exemplo, desta minha equipa de júniores, de um rapaz com quem eu sempre me dei muito bem, continuo a dar bem, que é o Durão, o Vitinha. E estava a falar da minha equipa de júniores, e esqueceu-me o Vitinha, e era titular indiscutível do Benfica no meio campo, que era um canhoto, que depois jogou muito tempo no Amadora. E às vezes falhas um nome, e depois sais e dizes assim, mas eu esqueci-me de fulano, não é? E portanto, mas as coisas não foram bem. Eu estou letra na fase de cair, ainda tem Fernando Pérez, e depois entra na fase de cair, então a seguir a descida é Fernando Pérez.
Depois, porque o Mário Wilson vai para o Boa Vista, quando a gente tem esta visão, vem Fernando Pérez. Depois, quase no final da época, antes de acabar a época, o Fernando Pérez sai e o presidente pede-me que seja eu o treinador. Eu fui só treinador uma semana e não aceitei. E eu e o Barros fomos falar à casa do Sr. Mário Wilson, o capitão, para voltar. Sim. O capitão era uma figura do futebol. Era impressionante. Então, ai! E a gente ficava todos assustados. O capitão era assim, né? Falava sempre mais ai! E dava um berro e a gente ficava. Era um homem impressionante. Ele, um dia, depois já não a seguir, ele disse que começava a dar equipa, disse, faz isto, faz aquilo. Fernando, tu fazes o que quiseres. Tu fazes o que quiseres. Tu é que sabes como é que tens que jogar. Se é que passa. Ele era uma figura incrível. Tenho uma cena dele, se tivesse televisão eu fazia, mas não tenho. Tenho uma cena dele incrível, não é? Porque eu faço um golo contra o Águeda, acho que era Águeda. E num dos golos eu ameaço que vou dar a bola para um lado e eu dou para o outro. E ele, era o terceiro golo, ele chama-me, ganhamos 3-2, acho que ele chama-me ao banco, faz-me uma vénia e pode sair. Depois disto não jogas, não vale a pena mais. Pode sair. É verdade, ele era outro, mas era uma figura. Olha, uma vénia fazemos nós ao Fernando. Não, ele era top. Muito obrigado por estes momentos. Espetacular. Portanto, começámos em Águeda e acabámos em Mário Wilson, em beleza. É verdade. Muito obrigado mesmo. Depois acaba ali, porque depois a seguir já sou eu, com o António, eu ainda jogo com o Fidalgo. Eu naquela altura não quero, vou mais o Barros da casa do Sr. Wilson para ele voltar, ele ainda está há mais um ano e meio connosco. E depois o António, o presidente, pede-me para eu ficar, então como treinador, eu digo que não. Estava no hotel já, estava a reconstruir o hotel, não tinha tempo, tinha 100 e tal homens a trabalhar comigo, não tinha hipótese nenhuma, mas disse lá ele que o Fidalgo podia ser o treinador e que tinha toda a capacidade para ser o Fidalgo, para ser o treinador, o António. Só que o António o que disse é, ok, eu só vou se o Fernando continuar a ajudar. Eu disse, eu não posso ajudar, António, desculpa lá, não tenho tempo. Não, ficas como jogador e tal, isto a gente é só miúdos, vamos só a miúdos e tal, tu vais dando um jeitinho ali. E além disso, pronto, ajudas-me. E eu já conhecia bem o Águeda, tinha aquela coisa da quarta-feira europeia, e portanto eu à quarta-feira era eu que ia dar o treino. Os jogadores não gostavam muito, os meus colegas na realidade. E portanto eu ainda estou mais um ano e meio como jogador. Nem posso dizer como jogador-treinador, porque treinador na realidade é o Wagner. Posso dizer como jogador adjunto-treinador, isso posso. E acaba a minha carreira, não, é verdade, muita gente diz, acaba a minha carreira num jogo com a União da Madeira, com a União da Madeira, termino a minha carreira aí, porque há um jogo antes em que eu jogo o jogo todo, em Samora Correia, aliás, alguns dizem que acabaste em Samora Correia, não, que sem desprezou nenhum para a Vila e para Samora Correia, porque é uma coisa muito gira. Mas eu, na realidade, depois disso jogo um jogo, que é o jogo em que estamos a falar em 87, depois da lesão do Bento, é o primeiro jogo que o Bento faz na reserva do Benfica, no Estado de Pinamarica, contra o Estoril, é o jogo de reservas contra o Estoril. E eu faço esse jogo nas reservas, depois faço um jogo desses lá na Madeira, na União, e ganhámos 1-0 e depois acabo, mas só faço 10, 15 minutos nesse jogo último. Pronto, e depois a partir daí acabo, porque entretanto o António vai-se embora, eu passo a jogador-treinador e portanto a partir do momento passo a jogador-treinador, a minha carreira de jogador acabou. Acaba, mesmo a brincar durante um tempo ainda, sim, durante uns anos ainda tinha a mania que jogava e, portanto, muitas das minhas equipas eu ainda fiz muitas vezes armado em esperto, punha-me lá a jogar a central para mostrar como é que era e tal, mas depois um dia já estava no Benfica, rasguei-me todo num jogo com os jornalistas, num treino com os jornalistas, disse. Depois experimentei ainda uma vez no PAOK, rasguei-me outra vez, disse, acabou, não quero cá mais saber disto, porque eu tive um problema que durante 2 anos me impediram muito, e talvez isso também tenha pesado a minha carreira, porque eu durante 2 anos antes desses 2 anos em que sou profissional e que jogo os jogos todos, eu tenho 1 ano e meio, quase 2 anos, que tenho um problema de returas. Comecei a fazer returas sistemáticas.
jogava um jogo ou dois, rasgava-me todo. Estava 2, 3 meses parado. Jogava um jogo ou dois. Portanto, eu tive ali 1 ano e meio em que a minha carreira ficou de alguma maneira interrompida. Se fores ver os jogos que eu joguei nesses anos, a conta-gotas. há ali uma coisa que é conta-gotas. Fui tratado pelos melhores e tal, não resolviam nada. Até que um dia o mestre, na altura... Manuel Marques, não? Não. Okay. Cirurgião. Trabalhava no Belenenses. Era o médico da seleção. Sei, sim. Sei quem é. Ajuda-me. Então eu não estou a ver o nome agora. Não me esqueço nunca do nome. Então fui operado por ele. Naquela altura nem era muito normal, não era comum. Eu fiz tudo o que havia para fazer, em termos de tratamentos e de recuperação, Camacho. Eu fiz tudo o que havia para fazer em termos de tratamento e não sei o quê. E depois, até no Belenenses também. E depois ele acaba por me operar, e é só depois dele me operar, é que pronto, depois 2, 3 meses para a recuperação, claro. Então ele limpou-me tudo aquilo, porque aquilo já tinha muito, para aquilo que me explicaram na altura, também não sei se é assim, tantas costuras eu fazia que depois aquilo ficava mal curado, depois criava umas cicatrizes, portanto, só depois dele me operar é que eu comecei a jogar normalmente, e depois então a jogar normalmente. Espetacular. Mas foi uma chatice. Mas pronto, isto faz parte da vida do futebol. Claro. E ainda bem que solucionou o tempo. E é assim. Muito obrigado, pois é. Bem, chega. Muito obrigado, Fernando, por tudo. Eu estou um bocadinho atrapalhado com o tempo, mas agora que olhei para ali fico mais atrapalhado com o tempo. Mas pronto, é assim. Obrigado por tudo. Há muitas histórias do futebol, são giras, acho que vale a pena. Então, e voltamos cá outra vez para mais. Um dia com outros, com o Cepeda, com o Amílcar e tal. Um dia gostava de estar com o Vítor, com esse assim, fazer uma tortura, falar sobre futebol, mas 4 ou 5, porque o Amílcar sim, que aí cada um puxa a sua história, não é? Pois, o Amílcar é um bocado variado, na realidade. E a memória a gente acho que temos toda agora. O Amílcar é assim, eu e o Amílcar, quando estamos juntos, estamos muitas vezes, é um dos meus grandes, felizmente tenho muitos grandes amigos no futebol, quer enquanto treinador, quer só como jogador, mas o Amílcar é na realidade, porque somos do mesmo ano. Ele jogava nos Júniores do Oriental e nos Júniores do Benfica. Eu sempre lhe digo, perdeste 3-2. E ele, o único jogo que fizemos, ele diz-me, mas eu marquei os 2 golos. É uma boa. Ok, boa. Muito bem. Olha, vai. Fernando, obrigado por tudo. Com os cuidados técnicos vou misturar. Claro. De Beatriz Glória e lá dentro a José Quezado. Muito obrigado por tudo. Até para a semana. Voltamos sempre. Rádio Renascença, rr.pt, YouTube, Spotify, já sabe. Obrigado. Obrigado, Fernando. Um abraço, pá.